Que a graça e a paz do Senhor esteja inundando a sua vida. Vamos dar início aqui a uma aula de EBD, mais uma aula de EBD, né? Da Igreja Resgate para a Vida. E hoje eu estou com a responsabilidade, né, de ministrar essa aula. É um privilégio, mas também, como eu disse, é uma responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus, ministrar os ensinos a respeito das Escrituras. Nós cremos que Deus tem direcionado todas as coisas. E nós temos estudado em nossa escola bíblica a história de Israel, né? A nossa revista é a História de Israel, dos patriarcas aos juízes. E minha missão aqui é a lição 3, passar para os irmãos Jacó, o nascimento de uma nação, né? E na minha cabeça, realmente, estudar a história desse povo escolhido de Deus, sabe, esse povo que foi levantado com uma função sacerdotal, de serem bênção através de promoverem as verdades de Deus e também de serem intercessores por outras nações, né? Terem essa função sacerdotal. E como já vimos aqui, tudo começou em Abraão. Lá no capítulo 12, quando ele foi chamado pelo Senhor, né? Nós vimos ali, então, Abraão, o patriarca de Israel. Esse foi o primeiro capítulo estudado. E vimos na semana passada como Deus continuou a cumprir o seu propósito através da vida de Isaac, o filho da promessa. Então, e nesta aula, como eu disse, nós veremos a história de Jacó, o nascimento de uma nação, e esse é o tema, né? Esse é o tema da aula de hoje. Começamos a ver esse personagem também na aula passada, ali, e hoje nós veremos o desenrolar, né, da vida desse homem, a história dele, e vamos ver o que podemos aprender e tirar de lição com a vida dele, ok? Antes de darmos continuidade, eu gostaria de que tivéssemos um momento de oração, tá? Tendo uma palavra de oração, pedindo para que Deus ministre aos nossos corações, e também que Deus olhe com misericórdia para a gente. Nós estamos precisando muito da sua graça, né? Temos passado por um momento difícil, por isso estamos online, tanto na EBD, hoje também como nos cultos. É um período delicado, né, meus irmãos? Vamos buscar o Senhor. Senhor, é em nome de Jesus que nós entramos na Tua presença através da oração. Pelos Teus méritos, ó Pai, é que nós podemos nos achegar diante do Pai. E nós pedimos, ó Deus, sim, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, sim, com o propósito, Deus, de que o Senhor seja glorificado. Nós vemos em João, ó Pai, que esse é o propósito da oração, é de que o Pai seja glorificado através do Filho. Então nós oramos a Jesus, em nome de Jesus, Ele é o nosso intercessor, e o autor da bênção, aquele que provê, nós sabemos que é o Pai, para que Ele seja glorificado. Nós queremos Te glorificar, sim, ó Deus, através das respostas do nosso clamor, através da resposta da nossa oração. Nós colocamos a nossa vida, colocamos nossa família, nós colocamos, ó Deus, as nossas necessidades no Seu altar. Tu conheces, ó Deus, cada um. Pai, Tu conheces os membros da igreja, Resgate para a Vida, todos, ó Deus, que estão passando por problemas de saúde. Nós intercedemos por eles e pedimos a Tua cura. Deus, nós intercedemos por eles e pedimos, ó Deus, realmente que o Senhor esteja ministrando, Pai, sobre cada um deles, tocando em cada um deles, ó Deus. Pai, para que realmente venhamos testemunhar da grande vitória que veio do Senhor, ó Deus. Queremos promover a Sua glória também através disso. Agora entregamos também, ó Deus, esse momento precioso que é para estudar a Tua palavra. Entregamos nas Tuas mãos. Fale aos nossos corações através da vida de Jacó. Ó Deus, que venhamos olhar para as Escrituras, o que aconteceu, ó Deus, e encontrar esperança através das lições tiradas aqui das Sagradas Escrituras, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. Confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bem, então vamos agora
para o conteúdo da aula, né? E vemos aqui que o texto, então, a nossa revista, ela começa com um título de introdução, trazendo o versículo-chave, né? E esse versículo-chave, ele fala das bênçãos de Jacó, as bênçãos de Israel sobre os seus filhos. Tá? Então é uma bênção profética que nos faz ver como Deus da história. Ele tinha tudo determinado, né? Que o Deus da história é aquele que cumpre aquilo que promete. E que Deus ele não foi pego de surpresa. E que a nossa salvação em Cristo sempre esteve em seus planos, né? Então o versículo-chave diz assim: Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Então Jacó, ele chama seus filhos, ele distribui ali, ele abençoa os seus filhos, e como eu disse, essas bênçãos, elas tinham um cunho profético, e nós vemos essas bênçãos se cumprindo paulatinamente dentro da história ali nas tribos, né? E a maior delas nós vemos que, aqui na última frase que nós dissemos, que Deus não perdeu o controle. Que através de Judá veio o nosso Salvador, o Senhor Jesus, demonstrando que Ele sempre teve o controle. E a nossa salvação sempre esteve determinada pelo Senhor. Tá? O objetivo desta lição, então, de acordo com a revista aqui, e eu acredito que nós vamos alcançar esse objetivo, que é você terá condições de compreender como Deus preparou um povo para que por meio dele trazer a palavra e o rei ao mundo. Tá? Então vamos parafrasear aqui. Ao estudar essa lição, você terá condições de compreender como Deus preparou um povo, ou seja, Israel. Deus preparou Israel e por meio dele, sabe, Deus trouxe a sua palavra. Então Israel ele tinha uma função, foi levantado por Deus com um papel sacerdotal e profético para trazer a palavra. Então, por meio deste povo, nós temos acesso às escrituras sagradas. Essa escritura que é inspirada, que é a verdade, que é inerrante. E também nós vemos que Deus preparou este povo e por meio dele para trazer o seu rei ao mundo. Então, por meio deste povo, desta linhagem, também vem de maneira sobrenatural o rei Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador, entrou na nossa história. Então, por isso vale a pena. Então, estudando, meditando nesse texto, nós teremos condições de pensar e imaginar a respeito disso. Amém? Bem, nós vemos aqui na revista dizendo ainda que Jacó ele sempre foi um homem lutador, né? Que ele lutou com o seu irmão no ventre de sua mãe, de acordo com Gênesis 25, de 22 a 23, que é quando começa o enredo, a história, né, de Jacó, e que através então da promessa e da resposta de oração de Deus a Rebeca, é que nós vemos Deus já profetizando sobre a vida de Jacó, que ele seria então aquele que governaria sobre o seu irmão, né? Deus falando ali que o maior serviria o menor, e isso ficou guardado no coração de Rebeca, né? Então, a título de introdução, ele fala, olha, Jacó ele lutou desde o ventre de sua mãe, depois lutou até mesmo com Deus em Peniel, sempre astucioso. Ele era o mestre dos jeitinhos, né? E nós vimos aí que Jacó, então, é aquele personagem mais brasileiro das Escrituras. É o personagem que talvez hoje se pareça mais comigo, se pareça mais com você. Então, eu acredito que nós temos muito a aprender e a estudar a vida dele, né? E então, ele sempre deu um jeito para conseguir aquilo que ele queria. E o que ele queria era a bênção do Pai. Mais ainda, depois quis a bênção de Deus. No decorrer dos anos, o Senhor trabalhou na vida de Jacó,
a fim de que ele se tornasse apto para ser o fundador de Israel, a nação-chave no trato de Deus para com o homem. Então, o apóstolo Paulo ele até diz em Romanos então, 9, capítulo 4, Romanos 9, do versículo 4 e 5, o seguinte. Romanos 9, versículo 4 e 5. Diz o apóstolo Paulo: deles, de Israel, é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então nós percebemos isso, então, que Jacó, né, ele teve esse papel importante como fundador de Israel, né, que é a nação-chave, então, de Deus para o trato com o homem. E no capítulo 1 aí, nós vemos na revista que começa com Jacó em Betel, a partir do versículo 28, né, do capítulo 28, do verso 10. Então, antes de entrar aí, vamos dar uma voltar e entender o porquê que Jacó chegou em Betel. Nós já comentamos que a história de Jacó começa, então, no capítulo 25 de Gênesis, quando ele briga no ventre da sua mãe com Esaú. Comentamos aqui, então, que foi baseado na promessa que ele serviria, que o seu irmão serviria, que o maior serviria o menor, né? E me parece que no desenrolar da história, algo que foi maléfico, né, nas escrituras aqui é a questão do favoritismo, né? Nós vemos aqui na própria educação de Jacó e Esaú que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó, né? Então, quando a gente fala que é maléfico dentro do livro de Gênesis, porque parece que em vários aspectos dessa família, isso foi algo que trouxe problema, e a gente vai comentar um pouquinho mais disso depois, tá? Mas, então, olhando aqui para essa história, para saber o porquê que Jacó chegou em Betel, nós precisamos partir ali para o contexto. O primeiro evento que nós vemos nas Escrituras é que um determinado dia, Esaú chegou com fome em casa e Jacó tinha feito um guisado vermelho, né, uma sopa vermelha. E depois que ele fez essa sopa, Esaú chegou faminto e pediu um pouco da sopa. E Jacó fala: eu não vou te dar, eu vou vender para você em troca do direito de primogenitura. Esaú, nós vemos nas escrituras aqui, e com base nessa resposta, que ele não era alguém que valorizou então aquilo que era espiritual e aquilo que era importante, né? Porque o direito de primogenitura dava para ele a liderança espiritual, a liderança sobre o clã, a liderança sobre a família. E ele disse: de que me serve o direito de primogenitura se eu for morrer de fome? Então eles fizeram um pacto, eles fizeram um voto, e ali Esaú entregou a Jacó o direito de primogenitura. O homem, Jacó, o personagem dos jeitinhos, consegue dar a primeira, dentro da sua primeira experiência ali com o seu irmão negativa. Segunda experiência que nós vemos, então, seria na questão da bênção, no capítulo 27, tá? Quando Isaac, já velho, o texto diz, né, com os olhos ficaram tão fracos que ele já não enxergava mais, então o texto mostra aqui que parece que Isaac está no fim da vida, com o pé na cova, que ele vai morrer, mas Isaac aqui também engana todo mundo, porque a gente vê e percebe que vai demorar pelo menos mais 20 anos para que ele morra, que é o período que Jacó vai para a terra de Labão, trabalha 14 anos pelas suas esposas, depois mais 6 anos ali para conquistar riqueza, depois ele volta, e depois nós vemos o relato aí da morte de Isaac, né? Mas beleza, o que a gente vê aqui, a impressão é que Isaac está para morrer.
Então ele chama Esaú e, com a ideia de abençoar Esaú, fala para Esaú sair, pegar uma caça, preparar um animal, porque ele iria abençoar Esaú. E nesse período, então, nós vemos Rebeca dando um jeito. Ela chama Isaac e diz para Isaac se vestir com as roupas de Esaú, para que ele ficasse com o cheiro de Esaú e recebesse a bênção do seu irmão. E foi isso que aconteceu. E Jacó enganou seu pai. Foi abençoado, recebeu a bênção de Deus, mas depois que ele é abençoado, logo em seguida o texto demonstra, entre Esaú faz a sua comida e pede a bênção para Isaac. Isaac diz: eu não tenho mais bênção para você. Eu já dei toda a bênção para o seu irmão, mas ele chora e fala: me dá uma bênção. A bênção de Isaac para Esaú foi: você será numeroso, mas você servirá o seu irmão. Então assim se deu o enredo. E o que vemos então, depois disso? É que quando Rebeca então soube da vingança que Esaú planejava contra Jacó, por ter ele conseguido os direitos, a bênção e a primogenitura, com aquelas características e com a sua astúcia comum, ela arrumou meios de mandar Jacó para a casa de Labão, lá em Harã. Tá? É aí que a gente vai entrar depois em Betel. Ou seja, Rebeca chega para Isaac e diz: olha, eu não quero que Jacó se case com uma mulher dessa terra, eu quero que ela se case com uma mulher da nossa família, da nossa linhagem. Então Jacó consente, manda Isaac manda Jacó lá para a casa de Labão. Então ele saiu. Jacó então foi. No caminho, à noite, ele se encontra sozinho em um campo aberto. Sabia, ali ele tomou uma pedra como travesseiro. É legal ver os detalhes que as escrituras põem, Daí entre esse versículo aí, 12, que a gente separou. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitada é a terra que te darei e darei a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e você estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E você e a sua descendência serão benditas por todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que te prometi. Então, quando Jacó ele acorda do sono, ele diz: sem dúvida, versículo 16, o Senhor esteve nesse lugar, mas eu não sabia. Tive medo e disse: terrível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, na manhã seguinte, Jacó ele pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé e como coluna derramou o óleo sobre ela no topo e deu aquele nome de lugar de Betel, embora a cidade anterior se chamasse Luz. Jacó disse, então fez um voto ao Senhor: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem no qual estou fazendo, prover-me de comida, de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então ele será meu Deus. E esta pedra que hoje eu coloco servirá como santuário de Deus, e de tudo que deres certo, e de tudo que tiver, certamente darei o dízimo. Então, nós olhamos aqui que que Jacó aqui, ele teve as promessas do Senhor reiteradas, O Senhor se identificou com Jacó, confirmou suas promessas, as promessas feitas a Isaque, seu pai, ao seu avô Abraão,
e garantiu, sabe, o Senhor garantiu que lhe proveria tudo e que cumpriria todas essas promessas. E como dissemos aqui, Jacó tomou uma pedra e pôs como travesseiro, levantou um altar e deu àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Nós vemos que Jacó não precisava do jeitinho, que aquele jeitinho era desnecessário, mas ficou registrado nas Escrituras. Nós vemos que as Escrituras não escondem as nossas falhas, e não escondem as falhas morais, as fraquezas, as incredulidades dos homens que hoje consideramos como heróis da fé. Tudo isso evidencia, meus irmãos, que não somos nós, mas sim o Senhor. Que Ele cumpre o seu propósito apesar de nós. Nosso papel, meus irmãos, é crer nele, é obedecê-lo, é ser submisso à sua vontade. E nós lemos aqui ainda e vemos o seguinte, que assim como essa escada, sabe, no sonho, ligava o céu à terra, o Senhor Jesus é a escada que possibilita a nossa comunhão com Deus. Como Jesus disse a Natanael e Filipe, lá em João 1:51, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada hoje, que nos liga ao céu, que nos liga com Deus. Então essa história de Jacó remete e nos aponta para isso. A aplicação da revista. Você tem confiado em Deus o bastante para não dar jeitinhos, para ganhar as bênçãos que Ele já lhe prometeu? Você acredita de fato, de verdade, que Deus vai cumprir todas as promessas feitas à igreja dele? Então aqui, essa aplicação te desafia e te faz meditar. Se nós realmente temos esperado no Senhor, ou se temos procurado resolver as coisas do nosso próprio jeito. Essa aplicação aqui nos faz meditar, se nós realmente cremos que Deus vai cumprir todas as promessas dele feitas. Então pense nisso. Ok? Vamos agora partir para o ponto 2. Bem, agora vamos para o ponto 2 aqui dessa lição 3. E o título aí do ponto 2 é Luta com Labão, né? Que é Gênesis 29, começa aí o enredo, até 31:55. E para ajudar o nosso entendimento aí, eu coloquei alguns subpontos aí, né, que demonstra isso. Então, do 29, de 1 a 14, nós vemos Jacó se encontrando com Raquel, né? O texto demonstra ali que no Oriente, no Mediterrâneo, Jacó ele vê um poço, né, ali é o seu encontro com Raquel, né? E lá ele vê alguns rebanhos e pergunta então para os pastores que estão ali se eles conhecem Labão, ou que mora em Harã e tal. Eles disseram sim, nós conhecemos. Ele perguntou se ele estava bem, ele disse sim, está bem. E naquele momento chega Raquel com o seu rebanho. Jacó então ele tira a pedra do poço e dá de beber ao rebanho de Raquel, a beija, se apresenta então, né, ali como filho de Rebeca, de Isaac, e ela vai e fala isso para o irmão, para o seu pai, tudo o que aconteceu. Ela comenta com Labão tudo o que aconteceu. E Labão então recebe Jacó na sua casa com alegria. Ele passa a residir ali então junto com seu tio Labão, né? Esse é o primeiro encontro ali de Jacó com Raquel. A partir de capítulo 29, de 15 a 30, nós vemos o casamento de Jacó, né? Jacó, então, ele começa a trabalhar para Labão. Labão faz essa proposta: olha, não é porque você está aqui, é meu sobrinho, que eu não vou lhe te dar um salário. Então, a proposta de Jacó é a seguinte: ele pede como salário a mão de Raquel em casamento. E se compromete a trabalhar pela mão dela por 7 anos, né? 7 anos ele trabalha para receber a mão de Raquel. No capítulo 29, versículo 20, é um versículo lindo, né? Diz assim:
Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Que declaração de amor, né? Trabalhou 7 anos e pareciam poucos, porque tanto que amava. Então, depois desses 7 anos de trabalho pesado, quando era para ser o casamento de Jacó e Raquel, Labão o enganou. Aqui o enganador sendo enganado. Labão entregou Lia, sua filha mais velha, em casamento, argumentando que esse era um costume, né? Entregar sempre a filha mais velha primeiro em casamento. E fez uma proposta, então, olha, daqui uma semana eu te entrego Raquel também, mas por mais 7 anos de trabalho. Então, nós vemos ali que para obter realmente a mão de Raquel, Jacó trabalhou 14 anos para Labão, né? E junto com Raquel e Lia também vieram as servas, né? Zilpa e a Bila. E através dessas mulheres, Jacó tem os 12 filhos. Então, através dessas mulheres, nós vemos as 12 tribos de Israel. Conforme Gênesis 29, que nós vemos aí, do capítulo 29, do versículo 31 ao capítulo 30, de 1 a 24, nós vemos o relato dos filhos de Jacó. Qual que nasceu de qual mulher, tal, tem esse relato. Então aí está a descrição das 12 tribos. Aí no capítulo 30 já, versículo 25 a 43, nós vemos as riquezas de Jacó. Jacó continuou e consentiu em continuar a trabalhar com Labão. O texto mostra isso. E nesse momento ele enriquece. Ele faz um acordo com Labão, que ele receberia animais como salário, né? Ali as ovelhas, bodes, conforme está escrito em Gênesis 30, 32, né? Ele pede isso como salário. E depois ele usa de estratégia agropecuária ali para que os animais nascessem de acordo com a que ele tinha escolhido, que seriam os listrados, os salpicados, pretos. E esses animais então passaram a ser seus. E nisto Jacó então adquiriu seu próprio rebanho, enriqueceu muito, tá? Daí a partir do capítulo, no versículo 30 a 43, capítulo 30, tá, de Gênesis, versículo 43 diz assim: assim um homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e servos, e servas, camelos e jumento. Ali Jacó adquire sua riqueza, né? Capítulo 31, Jacó, ele foge, do versículo 1 ao 21, relata a fuga de Jacó de Labão. Os filhos de Labão e o próprio Labão sentem inveja de Jacó e da sua riqueza, né? Então Deus o orienta a voltar para a terra de seus pais. Aí nós vemos em Gênesis 31, 3, diz assim: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó parte com sua família e bens. Só que daí do 31, do 22 a 42, nós vemos que Labão ele persegue Jacó. Por quê? Porque Jacó ele sai sem avisar, né? E Labão o persegue. Mas nós vemos no texto que o Senhor interveio. É nesse episódio que também houve a situação. Desculpe, irmãos. Do ídolo escondido, né? Por Raquel. Mas só que ele não é encontrado. Jacó também então argumenta. Ali eu trabalhei com o Senhor 20 anos. Trabalhei ali 14 anos para conquistar as mãos da sua filha. Depois trabalhei mais 6 anos. Né? Eu estive com você e nada eu te defraudei. E então a partir do capítulo 31,
de 43 a 55, nós vemos o acordo de Labão e Jacó. Jacó prometeu cuidar das filhas e netos de Labão. E ali eles fizeram algo, eles falaram, vamos respeitar os nossos limites, mais ou menos isso. E assim eles se despedem. Então essa luta com Labão se dá nisso. Jacó sendo enganado, Jacó usando de estratégias agropecuárias, Jacó enriquecendo, Jacó fugindo e chegando num acordo final, onde que eles estabeleceram limites. E Jacó passa e volta para casa para viver a sua vida. A aplicação desse ponto aqui, né, do ponto 2, observemos que Jacó ele era um bom profissional. Pastorear ovelhas exigia conhecimento das necessidades dela, atenção constante e muito esforço. Disse ele, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia aos olhos. Então, quando ele argumenta ali no acordo com o seu sogro Labão, ele falava isso, olha, eu estava consumido pelo calor, de noite eu ficava em claro, sabe, pela geada, o meu sono me fugia, ou seja, ele se aplicava ali no trabalho. Sim, sabe, ele precisava da bênção de Deus, mas fazia também o seu serviço corretamente. Isso vale também para a nossa vida profissional hoje, na empresa, na fábrica, na escola. O bom desempenho, meu irmão, é companheiro imprescindível da bênção de Deus. É isso que nós aprendemos aqui. Vemos que Deus sustentou Jacó durante todo o período ali com Labão. Mesmo sendo enganado, Deus demonstrando, Deus o enriquecendo, Deus cumprindo a sua promessa. Nós vemos também em Jacó, um bom profissional, aqui alguém que fazia aquilo que fazia com excelência. Então isso nos serve de lição sim. Que Deus possa completar até esse ponto no nosso coração também. Ok? Vamos agora para o ponto 3 aqui da lição. Vamos lá, aqui no ponto 3, nós vemos Jacó em Peniel, do capítulo 32, de 1 a 21. Aqui Jacó, então, ele se prepara para o encontro com Esaú. Jacó segue o seu caminho, de acordo com o texto ali, e os anjos do Senhor vieram ao seu encontro. Aqui nós vemos a lembrança, então, de Betel, onde Jacó ali viu a escada do Senhor, que é a escada que ligava os céus, e os anjos de Deus desciam e subiam, e o Senhor se apresenta a Jacó como Deus de Abraão, de Isaac, e renova a aliança, onde Jacó fez um voto. Se o Senhor estivesse cuidando dele, prometesse, fizesse tudo aquilo que ele prometeu, que o trouxesse em segurança, que Jacó estaria ali servindo o Senhor. Então agora Jacó está voltando e considerando tudo isso. Considerando esse cuidado de Deus. Considerando toda a proteção de Deus. Então, para completar essa promessa, ele se prepara para o encontro com Saul. E então ele envia uma mensagem, mensageiros à sua frente, de acordo com 32:2. E esse mensageiro volta com a informação que Saul já estava vindo ao encontro de Jacó com 400 homens, conforme 32:6. Então Jacó ele teme e ora ao Senhor. E se lembra de todas as promessas do Senhor, que embora ele não merecendo, então ele clama pela fidelidade de Deus. Então o texto, até gostaria de compartilhar com os irmãos, essa oração, que está em 32:9, começa, diz assim: Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste,
Volte para sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto por mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo que eu o farei prosperar e farei que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Nós vemos aqui uma oração de alguém que se lembra das promessas de Deus. Eu acho que é bem interessante. Muitas das vezes, para que as nossas orações sejam respondidas, nós devemos fazer orações bíblicas. Orações que falem as próprias promessas de Deus. E é isso que Jacó está utilizando aqui. Senhor, o que eu estou pedindo aqui agora é que o Senhor só cumpra a sua promessa. Nós vemos aqui a fraqueza do coração do homem, né? A fraqueza da fé. Muitas vezes que Deus prometeu, mesmo assim veio a ansiedade, mesmo assim veio o medo, mesmo assim veio a crise, né, interior, receio. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar, né? A oração tem esse fim até terapêutico que nos ajuda a reafirmar as promessas do Senhor. Então que as nossas orações sejam bíblicas, reafirmando as promessas de Deus, né? E assim ele se prepara. E a partir do capítulo 32, então, aqui verso 13, nós vemos Jacó separando presentes para Esaú, né? E ele envia vários animais e pastores à frente, esperando que assim Esaú fosse apaziguado, né? Ele ficasse calmo com a história. E 32, então, Gênesis 32, de 22 a 32, nós vemos a luta de Jacó com Deus. Jacó, então, ele passa as esposas, ele passa os filhos e os rebanhos pela passagem de Jaboque, e novamente Jacó ele fica sozinho. Interessante, novamente um encontro com Deus e Jacó está sozinho, tá? Jesus ele nos ensina, né, que quando você quer orar, não seja como os hipócritas que oram em público, levantando a mão com voz alta, mas entra no seu quarto em silêncio, fecha a porta, e o Deus que vem em secreto responde a nossa oração, né? Então, Deus que te vê em secreto, o Deus que te vê sozinho, ele responde a nossa oração. Jacó aqui, então, sozinho, ali, ele, de acordo com o versículo 30, capítulo 32, versículo 24, ele passa a lutar, né, com um homem até o amanhecer. Então, quando o homem, depois no versículo 25, viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação de sua coxa, ou seja, que não podia dominá-lo, é que percebeu que ele não desistiria. Tá? Jacó não desistiria, ficou com ele até o amanhecer, então esse homem viu que não podia prevalecer, que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Uma outra lição importante aqui, que não tem como você permanecer na presença de Deus, tá? Sem sair marcado. Que não tem como você se dedicar ali em oração sem que seja tocado por Ele. Então, esse homem disse para Jacó, deixe-me ir. Aí vem a frase, né, famosa que nós conhecemos bem. Não te deixarei ir até que me abençoes. Essa é a fala de Jacó. Eu vou ficar aqui. Você vai ficar comigo até que me abençoes. O homem perguntou então para Jacó, qual é o seu nome? Não é que ele não sabia.
mas a ênfase vai estar no que vem depois. Jacó responde, Jacó, que significa trapaceiro, usurpador lá, aquele que agarra o calcanhar. Então esse homem diz, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis 32, 28. Então você percebe que a ênfase não estava de que o homem não sabia o nome de Jacó, mas a ênfase estava em que ele estava mudando a condição de Jacó. Agora você mudará de nome, você deixará de ser Jacó e se tornará Israel. Deixará de ser traiçoeiro para ser esse homem que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Sabe, descobrimos aqui então que esse homem que Jacó lutou, após ele ser abençoado, que não era um simples homem. O próprio Jacó lhe declara, no capítulo 32, 30, Jacó chamou aquele lugar então de Peniel, tá? Pois disse, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Né? Uma das coisas que nós percebemos aqui também, que é importante a gente frisar, porque o texto destaca a diferença entre Jacó e Esaú. Nós vemos em Romanos descrito que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú, né? Destacando a questão da eleição. E aqui nós vemos como que se aplica essa diferença, né? Jacó, Deus amou. Jacó, então, nasceu como um traiçoeiro, como um trapaceiro, como alguém que tinha que dava aquele jeitinho, uma falha de caráter. Deus trabalhou na sua vida, sabe, nos seus dias, trabalhou no seu caráter, lapidou o seu caráter para que ele deixasse de ser Jacó e fosse aquilo que Deus queria que ele fosse, se tornou Esaú, se tornou Israel. Esaú simplesmente morreu Esaú. Nasceu Esaú, viveu como Esaú e morreu como Esaú. Então aqui está a diferença entre aquele que é escolhido, aquele que é amado de Deus. Deus trabalha nele a fim de que ele seja transformado. Nós vemos essa aplicação no Novo Testamento, quando Jesus ensina a Nicodemos que o importante é nascer de novo. Nós vemos essa aplicação no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então existe um marco, né, algo que muda, e Deus está declarando que houve uma mudança aqui na identidade de Jacó. Né? Então Deus trabalha ativamente para que os seus servos sejam transformados, conformados à imagem do seu Filho amado. Deus é o autor também da santificação. Ele nos santifica e trabalha isso na minha vida e na sua vida. Esaú nasceu, Esaú morreu, Esaú. Deus não trabalhou a mudança no seu coração, não mudou a sua vida. Ele muda aquele que eles escolhem. Outro ponto importante aqui é a importância da vida de oração. Então Jacó sozinho é aquele que diz, eu não te deixarei ir até que me abençoes. Será que temos tido esse tipo de oração, esse tipo de fé, sabe, de acreditar verdadeiramente que Deus pode nos abençoar, permanecer ali, sabe, em oração até que Ele nos responda. E seja isso que nós estamos, que seja necessário a gente perceber na fase que temos vivido, que precisamos estar na presença do Senhor até que Ele nos responda, até que Ele nos abençoe. É uma outra lição que nós temos com Jacó. Alguém que lutou com Deus em oração. A aplicação do texto, ou da revista, né?
Você realmente leva Deus a sério? Deus é tão importante para você, é tão importante Deus é tão importante que você, em oração, pode ser por Ele abençoado, né? Você permanece ali, o seu caráter está sendo transformado pela comunhão com Deus. Então, são essas as aplicações do texto. Você realmente leva Deus a sério? Deus é tão importante que você está ali em oração e permanece ali tendo ser abençoado por Ele. O seu caráter realmente está sendo transformado por essa comunhão com Ele. E como eu disse, não tem como você estar na presença de Deus, saber permanecer ali com toda a sua força, com toda a sua fé, sabe, com o seu entendimento. Fala, Senhor, eu quero permanecer aqui até que o Senhor me abençoe e não sair marcado desse relacionamento. Jacó saiu mancando. E eu não sei, mas Deus ele quer que nós saiamos diferente dessa batalha de oração. Okay? Vamos para o ponto 4 agora. Bem, o ponto 4 trata a história de Jacó em Canaã, né? Então a volta de Jacó, ele peregrinando em Canaã, tá? E então vemos aqui no dividir em dois, também como está na revista aí, Siquém e Diná, né? Mas é interessante que nós lemos em Hebreus, tá? Quando fala sobre Abraão, que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Então a vida de Jacó também não foi diferente do seu avô, ou seja, ele viveu, ele habitou na terra prometida como se fosse terra alheia, né? Hebreus ele descreve dessa forma, tá? Então aqui Jacó ele está em Canaã. Siquém e Diná, a experiência, que nós vemos então o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. É um episódio obscuro, né? Que mostra a maldade do homem, suas práticas horríveis. Nós vemos no texto que a filha de Jacó, então, Deus disse a Jacó, desculpe, só para a gente achar aqui o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. É do 35, de 1 a 15 e tal, a chegada dele a Canaã. Aqui é 34, desculpa. Vamos lá, 34. Certa vez, Diná, a filha de Lia, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amon, o Eveu, o governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Então vemos um estupro aqui, né? Nessa ocasião. Então, chegando ali, nós vemos que Jacó ele comprou um terreno em Canaã, que ficou perto de Siquém. Ele montou o seu acampamento ali. Então, a sua filha Diná saiu ao encontro daquelas mulheres e naquele lugar ela foi violentada por Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região. Então, depois disso, o rapaz a pediu em casamento. Ora, a gente vê que os filhos de Jacó ficaram furiosos com o ocorrido e foram dissimulados, né? Ali e disseram a Siquém que eles podiam casar com Diná, mas somente se todos os homens entre todo o povo de Siquém fossem circuncidados. Essa era uma exigência e que foi cumprida então pelo povo e pelos homens de Siquém.
Então aqueles homens, enquanto eles estavam fracos por causa da circuncisão, febrios, né? Simeão e Levi entraram naquela cidade e mataram todos os homens. Mataram todos ali. E os outros filhos de Jacó chegaram e saquearam todos os seus bens. E Jacó ficou apavorado com aquela situação. E outra vez nós vemos Deus intervendo. E aí nós vemos o relato da volta a Betel, né? E Jacó, então, ele retorna ali no versículo 15, no capítulo 35, desculpa. Deus diz a Jacó, suba, né? Levante-se, Jacó, suba, estabeleça e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Deus diz para ele se levantar, ir para Betel, para habitar ali, fazer um altar a Deus, naquele lugar que ele fugiu de Esaú. Nesse ponto é que Jacó ele assume a liderança da sua casa, né? Conforme a liderança espiritual da sua família, conforme o capítulo 35, de 1 a 15, aqui que nós estamos falando. Ele relembrou o Deus que o protegeu e o que o chamou de volta. Sabe, antes que partissem, ele mandou que todos ali jogassem os objetos de idolatria que eles usavam fora. Sabe, os enterrou debaixo de um carvalho de Siquém. Na viagem todos foram guardados dos ataques. Sabe, pois o terror noturno sobreveio sobre todas as cidades ao redor e ninguém tocou ali na família de Jacó, nos israelitas. Em Betel, então Jacó, ele faz um altar e ali Deus lhe confirma a promessa que havia sido feita, né? No versículo 11 do capítulo 35. Deus lhe diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero, multipliquem-se. De você procederão toda a nação, e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei a terra. A seguir, Deus elevou-se daquele lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra, no lugar em que Deus lhe falara. Derramou ali uma oferta de bebida, e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar o lugar onde Deus tinha falado com ele. Então Jacó assumiu a liderança da sua casa, tirou todos os ídolos da comunidade, né? Livrem-se de todos os deuses estrangeiros, purifiquem-se, troquem suas roupas, venham, vamos subir para Betel, vamos fazer um altar ao Senhor. Sabe, o Deus que nos ouviu no dia da angústia, o Deus que tem estado comigo por onde que eu tenho ido, o Deus que tem me protegido e que tem me acompanhado. É aqui, sabe, Deus guardou de todos os ataques, pois colocou um terror noturno nas outras cidades vizinhas. Em Betel, Deus reafirma todas as bênçãos. A aplicação aqui, o exemplo de Jacó é muito relevante, meu irmão. Ele testemunha aos seus filhos sobre a proteção de Deus, a proteção que Deus lhe concedera. Ele chamou o povo para se desfazerem de qualquer coisa que impedisse a comunhão deles com Deus. Tirem de tudo, né? Hebreus ele fala, né? Livrem de todo pecado, de tudo e de todo pecado que te rodeia. É a mesma coisa, você precisa tirar tudo, porque tem coisas que te atrapalham que não são pecados, mas se livre também de todo pecado que te rodeia. E corra a carreira que te é proposta, né? Olhando firmemente para Jesus lá em Hebreus, mas aqui o Jacó ele faz a mesma coisa, ele convoca
todos, a sua família. Ele é um exemplo disso. Ele chamou o povo, então, para se desfazerem dessas coisas. Então, meus irmãos, os pais de hoje fazem bem se eles dão semelhante liderança espiritual para a sua família. Essa é uma lição extremamente importante. Qual é a nossa responsabilidade na educação com os nossos filhos? Ser esse exemplo de purificação, de que tira tudo aquilo que atrapalha. Sabe, todos os programas de TV. A gente precisa estar atento a essas coisas, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem assistido. Aquilo que nós temos assistido, nós somos esse exemplo espiritual. Deus está falando conosco isso hoje, né? Um homem que foi transformado por Deus, que recebeu uma nova vida em Deus, ele precisa demonstrar isso também para sua família, para que essa nova vida impacte em toda a esfera de suas relações. E seus filhos aprendam como um homem impactado, transformado por Deus deve viver. Amém? Vamos para o ponto 5 agora. Bem, no ponto 5 nós já vemos Jacó no Egito, né? No capítulo 35 de Gênesis, de 16 em diante, né? Então, depois de voltarem a Canaã, nasce o último filho de Jacó, Benjamim. E nessa ocasião morre Raquel, né? E também nessa ocasião morre Isaac. É até interessante, como eu comentei, nós achávamos que Isaac estava para morrer ali no começo da história ali de Jacó, quando ele abençoa Jacó, achando que é Esaú, porque ele já está cego, já está de idade. Mas aqui o texto demonstra que ele demorou pelo menos mais 20 anos para morrer, né? Mas, perfeito, vamos seguir aqui. Então, a partir desse capítulo, vemos um enredo da história de José, um dos filhos de Jacó, o favorito, né? E aqui que eu disse novamente, o favoritismo é um problema que fica claro em Gênesis, mostrando como isso pode impactar negativamente a família. Tá? Em todos os casos de Gênesis que houve favoritismo, nós vimos ali o favoritismo na educação. O pai tem um filho como favorito, isso trouxe impacto negativo, né? Então também nos serve de lição isso. Tá? Mas voltando para o texto, então, por causa que esse filho, José, ele era o favorito de Jacó, né? Os outros irmãos tiveram inveja dele e os vendem, né? Ali, e dizem para o pai, depois que eles venderam José, que esse filho, que José está morto. Jacó novamente sendo enganado. Aqui vemos que algumas coisas sempre se repetem na história de um homem. Sabe, e isso não está sob o nosso controle, mas nós vemos que nessa história está debaixo do controle de Deus. Então, por causa disso, dessa venda dos irmãos, da inveja dos irmãos, dessa traição dos irmãos, José, filho de Jacó, vai parar no Egito. E lá no Egito, depois de muita tensão, sabe, de muitos problemas, de dificuldades que José ele passa lá, mas por se manter fiel ao Senhor e se dedicando também a tudo aquilo que ele colocava na mão para fazer, ele se torna um governante lá no Egito, se torna o governador do Egito. E o Egito ele se torna um ponto de distribuição de alimentos para todas as regiões e famílias. Sabe, em um período de fome e escassez muito grande. E esta também, meu irmão, a história de José é uma história incrível, maravilhosa, que você vai poder desfrutar com mais detalhes na próxima aula. Então José ele passa ali, ele traz o seu pai por causa dessa necessidade de fome. Jacó ele migra para o Egito, debaixo da resposta de oração e de Deus falando com ele, né? Em Gênesis 46, do versículo 2 a 4, diz: Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui.
Então disse: eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo em ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. José, então, passa a cuidar de seu pai lá no Egito, já na velhice, e de toda a família, né? E o que a gente percebe aqui, que Israel, ele entrou no Egito como uma família. E vamos ver a aplicação disso, que uns 400 anos depois, ele saiu de lá como uma nação, conforme a promessa que Deus tinha feito a Abraão, conforme a promessa que Deus tinha revelado a Abraão. Então ele entra lá como uma família, 400 anos depois, ele sai como uma nação. Gênesis 15, 13 e 14 diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde vocês também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Na aplicação, então, desse ponto 5, Deus guiou o povo nos lugares mais improváveis, como fez quando o povo seguiu para o Egito. Às vezes Deus direciona-nos por caminhos inesperados, mas creia no consolo e bênção de Deus, pois Ele pode acompanhá-lo em qualquer lugar. Amém? Então, Deus tem muitas vezes nos levado a lugares improváveis, lugares que a gente nem queria estar. Talvez você esteja passando por um momento que você não esperava, que você não gostaria de passar. Mas saiba, meus irmãos, que realmente Deus muitas vezes nos leva para esses momentos. O que nós precisamos é crer no consolo e que a bênção de Deus sempre vai nos acompanhar em todos os momentos, em qualquer lugar que estejamos. Amém? Esse é o ponto 5. Nós vamos partir agora para o ponto 6. No ponto 6, vemos a bênção de Jacó. A partir do capítulo 49 de Gênesis, né? Então, aqui no final da sua vida, Jacó agora com uma vida cheia de experiências com Deus, ele abençoou os seus filhos, com a bênção patriarcal. E ele começa, então, nós vemos aqui, essa bênção patriarcal, era uma bênção profética que refletia o propósito de Deus para eles. E Jacó abençoou, então, primeiro os filhos de José, Efraim e Manassés. E esses foram incluídos, então, como filhos de Jacó. O mais novo teria preeminência, de acordo com Hebreus 11, 21, nós vemos isso também, e novamente demonstrando aqui que é pela eleição, Deus novamente quebrando aqui a regra do primogênito. E depois, então, ele abençoou os seus outros filhos, cada um, então, nós vemos que ele distribui essas bênçãos, avaliando a vida de cada um, e esta bênção, então, reflete o caráter e o propósito de Deus para cada um deles. Alguns exemplos que nós vemos aqui, por desonrar o pai, no leito, Rúben, ele foi julgado, e ele perde, então ele teria caído de crédito com a sua questão da primogenitura. Gênesis 49, de 3 a 4. Simeão e Levi foram julgados pela matança da família de Siquém. Nós vemos isso também. Mas uma das coisas que vale destacar, como Deus ele trabalha e ele dá a cada um de acordo com o seu caráter, de acordo com aquilo que ele tinha projetado para eles, é a questão da tribo de Levi. Em Gênesis 49, 7,
Diz sobre Levi a bênção: eu os dividirei pela terra de Jacó e os dispersarei em Israel. Os descendentes de Levi, eles foram espalhados em Israel para instruir e abençoar. Moisés era descendente de Levi, e assim ele abençoou a sua tribo também, em Deuteronômio 39, de 9 a 11, delegando e dizendo: olha, vocês não estarão presos a uma terra, mas vocês estarão dispersos entre as tribos, para que você esteja ali abençoando, para que você esteja ali instruindo as demais tribos. Aí surgiram os levitas, né? E claro, nós vimos Judá, a promessa de Deus sobre Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e ele, as nações obedecerão. O que vemos a aplicação aqui é lá em Mateus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e seus irmãos. Então nós vemos aqui a ênfase da promessa messiânica caindo sobre Judá. A esse que foi prometido que o cetro não se apartaria de sua mão e dos seus descendentes, que viria aquele que todas as nações obedeceriam. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e mais para frente, esse aqui é o capítulo 1 de Mateus 2 e 3, aí no capítulo 16, da descendência então de Judá, que é Jacó, gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, o que é chamado Cristo. Então, em determinado momento, o Senhor Deus apareceu em sonho a José e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A bênção de Jacó para Judá tem uma aplicação profética que foi se cumprir na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Aplicação. Ao ler a genealogia, no primeiro capítulo de Gênesis, como nós fizemos destacando alguns pontos aqui, nós podemos observar ali os nomes citados. E nós podemos perceber que Deus sempre cumpre suas promessas, principalmente relacionados ao seu povo. Deus ainda tem promessas que Ele vai cumprir na minha vida, na sua vida, na igreja. Nós precisamos crer nisso. E hoje Ele está prometendo, e Ele continua prometendo, a sua promessa continua viva, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. A promessa continua viva de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que Ele nos fará lembrar de todas as coisas que foram ditas. São promessas reais. E a mais espetacular de todas é que Ele vai voltar. E nós vamos morar para sempre com Ele. Num lugar onde não há mais choro, não há mais ranger de dentes, onde não haverá mais tristeza, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a promessa mais importante que nós temos. Amém? Vimos muitas coisas importantes aqui nesse estudo. Jacó foi um homem escolhido por Deus. Ele foi transformado por Deus. Sabe, um homem de oração, um homem que tinha sabedoria, sabe, um homem que, ali pelo seu exemplo, um trabalhador, né? Conquistou as coisas com o suor do seu trabalho. Sabe, com tantas tensões na vida dele, lutas. Sabe, ele lutou no ventre, ele lutou com Deus em oração. Ele firmou a sua fé nas promessas de Deus e viu Deus cumprindo tudo aquilo que prometeu. A conclusão da revista traz assim: Deus fala de muitas maneiras, pelas coisas criadas,
pela palavra dos profetas, mas também pela história dos povos e indivíduos. Ele é o Senhor da história, revela o que é pela história de seu povo. Por isso é importante prestar atenção em todos os detalhes da vida dos patriarcas, as orientações e as intervenções de Deus na vida deles. Para conhecermos o Deus de Jacó, é importante conhecer a vida de Jacó e a maneira de Deus agir nessa vida. Nós ouvimos, hora ou outra, e lemos nas Escrituras o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se revelou, então, através desses homens e se revelou a eles. Então, para a gente conhecer esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus deixou registrado as Escrituras Sagradas. E por isso que o apóstolo Paulo, então, ele diz em Romanos 15, no versículo 4, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o que foi escrito, o que foi iluminado ali, foi inspirado sobre a experiência de Jacó, sobre a sua vida. Tudo isso que foi escrito, meu irmão, foi escrito para que nós tenhamos ali um aprendizado, para que olhemos para a história dele, né? Para que olhemos para a história dele e apliquemos princípios em nossa vida. Isso é ensino, né? E olhando para esse ensino, para essas aplicações, para esse Deus que cumpre as promessas, para esse Deus que responde oração, para esse Deus que abençoa aqueles que trabalham, para esse Deus que opera a transformação na nossa vida, nós olhamos para esse exemplo e encontramos esperança. Tudo isso nós vimos aqui. Então é maravilhoso meditarmos nas Escrituras. Então eu te desafio a continuar, né, estudando, te desafio a rever esse capítulo, né, da revista, essa lição 3, ler os textos bíblicos que falam sobre Jacó e continuar conosco. Na próxima aula estaremos vendo sobre José, o Senhor era com ele, e como eu disse, também uma história maravilhosa, que vale a pena meditarmos, estudarmos, porque eu sei que Deus irá nos abençoar e nos edificar muito. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por ter ficado conosco nessa 1h e pouquinho, que meditamos nas Escrituras. Deus abençoe. Amém?